Bom, a gente criou o Espaço IEM com algumas coisas que a gente gostaria, né? E justamente que a gente queria deixar isso para o mundo mesmo, né? E hoje é uma aula que a gente chama de um projeto mesmo. Projeto onde a gente vai trazendo conhecimento, esclarecimento para todas as pessoas. É uma aula aberta, pode vir um amigo de vocês, quem vocês quiserem, de uma maneira que possa ajudar aí, né? E, no caso, a gente vai... Deixa eu colocar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho do poder da criação da mente e apresentando aí essa parte do Espaço IEM, criado eu e Roberto, né? Muitos de vocês já conhecem, mas talvez vocês não conheçam um pouquinho da história, como que a gente chegou nisso, né? Como que isso aconteceu de fato, né? Ele já era uma criação no outro plano e a gente só adensou, que a ideia é trazer conhecimentos das escolas de sabedoria para esse plano de uma forma simples que a gente possa aplicar na vida. E, como eu falo, né, eu tive várias vidas dentro dessa vida e acho que todos vocês também, né? Acho que a maioria já passou por algumas coisas assim, né? Tendo várias vidas dentro de uma mesma vida. E a gente criou algumas coisas que a gente achou interessante para o mundo, né? A primeira coisa que a gente fez foi pegar uma metodologia que era do Reiki, que era dividida em níveis, né? A nossa professora já acreditava que isso era uma, digamos assim, algo que barrava o conhecimento, e ela entregou esse trabalho para nós, para que a gente pudesse continuar e ensinar mesmo de uma forma rápida e acelerando aí para que as pessoas possam cada vez mais se desenvolver. Então, a gente criou o curso de Reiki de uma forma integrada, que são os 3 níveis, a maioria de vocês já conhece, já passaram, e justamente como o Roberto fala, né, a nossa intenção era fazer poucas turmas e entregar o nosso projeto. Acabou, finalizou, ok, né? Só que não foi bem assim. O destino, às vezes, fala um pouquinho maior do que a gente fala. Então, a gente tem aulas do curso de aprofundamento para quem quer continuar estudando o Reiki, quem veio de outras escolas e tudo mais. A gente tem um retiro anual, vários de vocês que estão aqui presencialmente vão estar conosco, né? E a gente fica muito feliz de fazer esse movimento. Eu dou aulas de yoga, a maioria acho que já conhece, já ouviu falar, né? De uma forma bem simples. Algumas pessoas que eu convido é sempre de uma maneira bem simples. Não é nada muito complexo, é realmente para que a gente cuide do nosso corpo energético. Desenvolvi uma metodologia do yoga para os olhos, para a gente cuidar da nossa visão. Nenhum de nós precisa envelhecer enxergando mal, piorando a visão. A gente pode ter uma visão não só a nossa visão física melhorada, mas também a nossa visão espiritual, para a gente não ser um míope, né? E olha só uma partezinha da vida. E sempre quando eu me lembro quando a gente estava estudando e elaborando essa metodologia, era o quê? Quais são os óculos que você está usando hoje? É o óculos do buscador? É o óculos, né, da pessoa que está querendo resolver as coisas na matéria? Quais são as lentes que a gente está usando que estão nos adoecendo, né? E tem aí um workshop que eu faço algumas vezes por ano sobre os chakras. Recentemente a gente está trabalhando com as constelações, eu e o Roberto a gente está finalizando na reta final, né? E os atendimentos dos resgates fractais da alma, que é o que a gente faz vários movimentos aí, né? Junto com isso, o Roberto vai falar muito bem sobre isso com vocês. Ele recebeu aí uma grande missão de levar os conhecimentos herméticos, porque ele tinha um entendimento muito fácil, estudou muito tempo sobre isso, e as pessoas pegavam o Kybalion para ler e não entendiam. Tipo, não entendiam ou não achavam aquilo aplicável. E justamente tem aí toda essa parte da desmistificação das leis herméticas para a gente colocar na vida. O poder da criação da mente, a gente vai ter uma imersão aqui, nesse sábado e domingo. Aqui que eu falo é o Aura, para quem não sabe, é aqui no Brooklyn, porque tem um monte de gente de vários lugares aí do país. E a gente também tem um queridinho, que é o Psicologia da Alma, que para a gente é uma coisa assim, que é muito especial, que é a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Quais são os contratos que a gente fez, quais são as coisas que a gente fez,
mas não do ponto de vista da personalidade, não do ponto de vista do ego, mas sim do ponto de vista da alma, né? E esse curso que a gente oferece, né, acho que vai ser agora em fevereiro, né? Na semana após o carnaval. Logo depois do carnaval, depois da festa da carne, a gente pensa na alma, tá bom? Brincadeiras à parte, mas profano e sagrado andam juntos sempre, e é por isso que a gente está nessa experiência também, né? E a gente criou algumas metodologias para a gente entender se a idade cronológica do nosso ego ela está coerente com a idade cronológica da nossa alma. E principalmente em várias situações da minha vida, como é que eu estou fazendo isso, né? Então a gente criou essa imersão, baseado também nos estudos que a gente já fez, com o estudo da psicoterapia, com todas as outras coisas que a gente juntou num conglomerado de técnicas para ajudar as pessoas a entender esse momento. E aí eu vou deixar aqui uma agenda, porque eu não sou boa de data, gente. Mas por isso que estando escrito assim, eu acho que ajuda pra caramba, né? A nossa próxima turma de Reiki foi agora no fim de semana. Tem algumas pessoas que estiveram aqui conosco no fim de semana, né? Espero que tenha sido uma boa experiência, né? E a gente vai ter agora no próximo fim de semana, dia 20 e 21, o poder da criação da mente. Psicologia da Alma vai ser no dia 16, 17 e 18, né? Como eu falo, depois da festa do carnaval, a gente vai cuidar da alma, lembra disso que vai dar tudo certo. E a gente tem aí, nessa semana, a gente, baseado em tudo que os alunos falam para a gente de ter receio de atendimentos com reiki ou alguma coisa assim, a gente criou um módulo de estudos baseado no que as pessoas precisam, né? O que os terapeutas precisam. E muitos terapeutas falam para a gente, eu tenho medo de ser atacado energeticamente. Às vezes eu me sinto desvitalizado no fim do meu dia. Às vezes eu chego num ambiente e eu não sei lidar com aquela energia, né? E baseado nisso, a gente criou esse módulo de proteção energética, passando técnicas, explicando algumas coisas para que as pessoas possam utilizar isso a favor delas. Nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, a gente tem algumas aulas abertas, né? E vai ter aí essa aula, 11 de janeiro já foi, né? E hoje está sendo o poder da criação da mente. E aí a gente vai lançar um outro módulo que vai ser interessante aí, mas acho que o Roberto vai falar no fim da aula, né? Deixa eu ver aqui se... Não, o Roberto foi muito assertivo, né? Ele colocou já aqui. E 1º de fevereiro a gente vai falar sobre evolução do karma e dharma. No dia 8 de fevereiro, a gente vai falar sobre não perder a encarnação. Será que você está aproveitando a sua encarnação? Será que você está entendendo os desafios que estão rolando ou não? Então, vai ser uma aula bem nesse sentido. E a gente vai ter o ponto de mutação no dia 15 de fevereiro, né? Será que a gente está no ponto de mutação? Será que a gente passou um pouco do ponto? E que características que traz o ponto de mutação na nossa vida? Às vezes a gente está num lugar que é para dar um grande salto e a gente não sabe. Ou a gente não dá porque tem medo, tem receio. E aí essa aula vai ser bem direcionada para ajudar nisso. Vocês podem convidar outros amigos, né, outras pessoas, espalhar isso por aí mesmo, né? Plantar as sementes. E agora acho que o Roberto vai falar um pouquinho sobre o poder da imaginação, sobre todos esses aspectos. Então eu vou fazer uma troca aqui, vou fazer um movimento aqui. Eu acho que eu não preciso do microfone, que eu vou ficar mais atrás. Mas aí tem que mudar o zoom, né? O microfone mesmo. Bom, boa noite. Estamos aqui no modelo híbrido. Okay. Hoje é uma continuação de 3 aulas, né? A primeira eu falei um pouquinho sobre o padrão de escassez. Abundância e escassez são grandezas da mesma natureza. Se você tem uma, você tem a outra. É um conceito hermético da lei da polaridade. Quer entender um pouquinho
o seu padrão de abundância. Volta lá nessa aula, 6 de fevereiro, está gravada no YouTube, ou pede que a gente manda aí para você. Na sequência, a semana passada eu falei de prosperidade. Prosperidade tem a ver com merecimento, está dentro da lei da causa e efeito. Você é causador de tudo que você merece, você escolheu a sua casa, a sua roupa, seu emprego, seu salário. E se tudo isso não está bom, você é merecedor também. Você escolhe tudo que você tem, né? E hoje, para dar continuidade, eu vou falar um pouquinho do poder de criação da mente dentro dos conceitos herméticos, para completar essa tríade, né? Que foram 3 aulas aí falando sobre o poder de criação, né? Você cria a abundância. A abundância tem a ver com ter e dar, né? Ter de sobra. Eu tenho tanta energia que eu posso doar. Isso é abundância. Uma árvore, um limoeiro, ele é carregado de muitos frutos, ele é abundante. Então, abundante é quando você tem de sobra. Prosperidade tem a ver com merecimento, né? Ela tem a ver com sonhos, com desejos, não só com dinheiro e financeiro. Como tudo isso se cria, né? Vou estar explicando aqui para vocês, então. Eu preciso começar, então, pela base do seu conhecimento. Eu vou estar falando aqui para essa câmera e de vez em quando para vocês também, tá bom? A base do conhecimento, então, ela está ligada na sua crença. Tudo que você aprendeu até hoje é o que você acredita, é o que você vê. Você não consegue ver nada além do que você acredita. E toda a tua crença é baseada no que te ensinaram. Professor, padre, pai, namorado, vizinho, padrinho, cada um foi contando no que acreditava e você foi formatando o teu cérebro naquilo que você acha que é verdade. Então, hoje o teu cérebro ele já está formatado por todas as crenças que você aprendeu ao longo da tua vida. E aí sai o pensamento. O pensamento ele vem só daquilo que você acredita ou daquilo que você aprendeu. Portanto, tudo que você fala é você. Embora você reclame do outro, você só vê no outro o que está gravado em você. Pode ser a sua sombra, quando você reclama de algo que você não goste, ou pode ser a sua falta. Não está dentro dessa aula, mas é assim que funcionam os relacionamentos. Tudo que eu reclamo do outro é o que falta em mim. Tudo que me agrada no outro é o que eu não tenho, a minha sombra. Tudo isso faz parte da tua crença. Então, a tua crença é o que você acredita, ela vai criando uma energia e tudo vai gerando em torno daquilo que você acredita ou não. Essa energia, ela não é física, obviamente. O cérebro é físico, a energia não. Você começa a formar energia mental de acordo com a sua crença. Mas eu queria falar que nem sempre foi assim, né? Houve um tempo que nas escolas de sabedorias era ensinado como você acessar a energia mental, para a energia mental criar tudo aquilo que você tem no cérebro. Então, com o tempo, nós fomos dando prioridade para aprender algumas coisas e esquecemos o processo de enviar informações para o cérebro, né? No hermetismo, esse é um processo que se chama transmutação mental. Transmutação mental é quando você envia sinal para o seu cérebro. Seu cérebro é um armazenador de informações e depois ele vai, como um HD, enviar todas essas informações para o seu sistema elétrico, etérico, neural, nervoso, e você vai vibrar naquilo que você acredita. Houve um tempo que nem. Hoje, então, nós captamos a energia do meio, como eu falei, de professores, de padre, da mídia, da televisão, do banco, né, do celular, e somos totalmente influenciados. E é assim que a gente acredita. Nós acreditamos que 1 mais 1 é igual a 2, que uns ficam melhor de cabelo comprido, outro de cabelo longo, que no dia do McDonald's você tem que comer o McDonald's feliz, e você vai e tem todas essas crenças, né? Então, para desmistificar um pouquinho, eu queria falar que o cérebro é um órgão físico. Ele serve simplesmente para controlar você. Ele organiza pensamentos, né? E depois nós vamos ver aqui dos pensamentos, como é a tua crença, é formada as emoções.
E a mente é uma energia. A mente você não pega, né? O cérebro é físico, a mente é uma energia. Então, entre o cérebro e a mente tem uma ponte. O cérebro, então, ele cuida do perfeito funcionamento de todos os órgãos do corpo, enquanto a mente é uma energia de equilíbrio, né? Se você pudesse acessar a energia da tua mente e enviar informações para você mesma, né, para o teu cérebro, com certeza você poderia ressignificar as suas crenças. Então, a mente, ela está num plano energético diferente da energia do cérebro. O cérebro é um órgão, mas ele vibra, né? Todo mundo sabe que o cérebro ele vibra de 0 a 30 Hz, né? Então aí tem as frequências alfa, beta, gama, né? Agora, cognitivamente, aqui todo mundo presente nessa aula está a onda cerebral está entre 13 e 30 Hz. Depois vem o estado de sonolência, que fica entre 13 e 8 Hz. Depois o sono, que fica entre 8 e 4 Hz. E abaixo de 4 Hz são fenômenos que acontecem, né? Abaixo de 4 Hz pode ser o estado de coma, que é mais ou menos 2 Hz, 1 Hz, porque abaixo de 0 Hz o cérebro para e nós estamos mortos, né? A saída do corpo, por exemplo, à noite, ela dá abaixo de 4 Hz. Ela não pode ser mais longa, por exemplo, que 30 minutos, 25 minutos, porque a saída da alma do corpo muito tempo, o teu cérebro vibrando nessa frequência, ele pode chegar num estado próximo ao coma, né? Então, assim, a frequência do cérebro é totalmente diferente da frequência energética da alma, que é o assunto aqui da aula de hoje. Então, eu queria falar que se você quiser se aprofundar nesse tema, estuda o princípio do mentalismo, do livro O Kybalion, que ele fala, o princípio do mentalismo fala que nós vivemos energeticamente em 3 planos ao mesmo tempo, no físico, no emocional e no mental. Essa aula é exclusiva para a gente falar do plano mental. Aí, no princípio do mentalismo, você consegue entender um pouquinho mais sobre a vibração, né? O ponto energético de cada dimensão que você vive ao mesmo momento. Então, a mente ela vai dar um sinal, um impulso, uma vibração, uma frequência, para que o teu cérebro entenda que aquilo é uma verdade. É assim que começa o processo de criação. O cérebro ele não tem o poder somente de enviar as informações para o corpo físico. O cérebro ele tem uma interação energética com a mente. Então, a mente envia algo que você acredite e o cérebro começa a criar, então, o pensamento, a imagem, dentro de uma frequência e fica registrado no teu HD, né? A mente, então, é o estímulo do cérebro. O cérebro, ele é simplesmente um organizador de informações. Da forma tradicional, então, que nós vivemos, nós usamos a mente de uma forma cognitiva, né? Nós não criamos nada, a gente só copia. Então, eu vou lá e troco meu celular, eu entro na internet e vejo uma informação que já está pronta, eu vou fazer um bolo. Então, a gente começa a educar a nossa mente para ela ser cognitiva e racional. Ou seja, tudo aquilo que está pronto é mais fácil de eu introduzir no cérebro, né? E eu passo a ser um androide, então, comandado pela sociedade. Mas nem sempre foi assim, né? Muitas vezes, já houveram escolas de sabedorias onde você criava a sua realidade. Esse é o termo que se usa. Então, com a velocidade das informações, é muito melhor copiar do que criar. Então, a nossa mente começa a ficar preguiçosa, ela não tem mais o poder da criação, você só começa a copiar. Você usa a mente de uma forma cognitiva e o teu cérebro passa a ser uma cópia de um modelo social. Com o passar do tempo, então, nós vamos perdendo essa propriedade de criar, que era muito conhecida nas escolas de mistérios, nas escolas herméticas, nas escolas de sabedorias, onde você acessava algumas frequências do teu corpo para que você pudesse não ter o controle, né? O controle é algo muito forte, a gente não tem controle de nada, mas que você pudesse criar e ressignificar uma crença que te bloqueia. Então,
Entrando no tópico agora da aula de hoje, né, que seria o poder de criação da mente humana, eu trago alguns estudos baseado aí em neurociência que dizem que o primeiro ponto, o primeiro passo, o primeiro momento para você criar é imaginar. Então, o poder da imaginação, ele existe. Nós sonhamos acordado, podemos até fazer um mural daquilo que a gente quer, uma viagem, mais dinheiro, um melhor relacionamento, né? Só que não sabemos criar, né? A gente só fica na imaginação e entra no modelo de cópia, né? Eu vou para onde a passagem está mais barata, eu vou fazer o que o meu chefe me pede, deixa eu ver se na internet tem algo que eu quero. Então, a nossa capacidade mental de criar, ela está reduzida, embora a gente tenha a imaginação. Por quê? Não sabemos, né, ou não sabíamos até esse momento que o nosso cérebro ele pode trabalhar como um modelo de cópia ou você pode criar a sua realidade. Trago aqui então o Walt Disney ele dizia assim: o que eu posso imaginar eu posso criar. E o Walt Disney saiu do zero para ser uma potência, e essas pessoas que tinham esse poder e entendiam que a imaginação ela pode sair do campo mental e acontecer fisicamente, né, foram pessoas que tiveram muito sucesso. Sempre lembrem dessa frase: o que eu posso imaginar, eu posso criar, eu posso fazer, pode ser real. Bom, então a mente é uma frequência, uma onda, uma energia, uma vibração que você pode trabalhar com ela, né? Quero explicar um pouquinho algumas diferenças. Você tem um campo mental. O seu campo mental ele é seu e ao seu redor vai vibrar a frequência daquilo que você acredita. E aí você atrai ou repele de acordo com a sua crença. Quando o teu campo mental está formado, você acessa outros campos mentais de outras pessoas que vivam na mesma frequência. Quem fuma vai ser sempre simpatizante de quem fuma também. Quem é do espiritualismo vai procurar pessoa da espiritualidade e assim você vai encontrando pessoas próximas a você que têm o mesmo campo mental. O campo mental, então, seu, ampliado com o campo mental de outros, ele cria uma frequência vibratória mental e essa massa vai aumentando. E dessa forma você pode até ter conquistas mental fora da sua imaginação, né? Você pensa numa pessoa aqui, ela te liga lá, uma pessoa de outro país sente uma coisa e você sente aqui também. Então as frequências mentais elas vão indo até o teu ponto de conexão espiritual, né? O Kybalion fala assim: o universo ele é mental. Você não pega o universo na mão. O todo, o Deus, ele é tudo uma criação, ele é uma imaginação. Se você não consegue pegar Deus na mão, chegar num planeta e pegar na mão, nesse momento ele é mental. Você só tem a sua crença da espiritualidade através do mental. Você vive em três planos ao mesmo tempo. No físico, e você já conhece o físico. No mental, você vai conhecer um pouquinho hoje. E o espiritual, ele está muito distante. Só se chega no campo espiritual através da mente. O espiritual, ele não é físico. Quanto mais você se desenvolve a mente, mais você começa a desenvolver os seus contatos espirituais. Porque o plano espiritual, no nosso nível de consciência, ele é mental. Então, a partir desse ponto, você vai se limitando do que você acha que é espiritualidade, né? Quem frequenta a igreja vai ouvir o padre, quem frequenta um centro espírita vai ouvir o comandante da casa, e você começa a imaginar que o plano espiritual ele é de acordo cognitivamente, racionalmente, nos dias de hoje, com o que o outro fala para você. Você não ampliou o teu potencial do campo energético porque você não faz as conexões ainda. Então imagine, né? Que a mente ela é ilimitada, você pode criar tudo. É assim que fala o livro, por exemplo, algumas entidades, né? No plano espiritual, tudo é criado mentalmente, né? Algumas reuniões espiritualistas que a gente fala, a gente recebe o seguinte recado: aqui no plano superior, tudo é mental. Se vocês soubessem o poder de criar mentalmente, não estariam passando por algumas dificuldades, né?
e a gente recebe recado de como é a criação mental no plano superior e não consegue entender, porque a forma que existe lá, né, de raio, de gases, de comunicação é totalmente diferente do nosso. Mas o recado é o seguinte: se vocês soubessem o poder que há por trás da mente, vocês estariam muito mais evoluídos. Então, eu queria trazer para você o que teríamos que fazer para sair do mundo de cópia e você mesmo pudesse criar, né? Bom, por que é mais fácil copiar o que existe e viver como um androide, fazendo parte do modelo aí, político, social, religioso, financeiro? Porque você para de sofrer. Se você não cria, a culpa não é sua, né? Cognitivamente falando. O modelo já está pronto. Então, eu posso simplesmente entrar dentro dele e mesmo que dê errado, eu não tenho culpa no modelo social que existe. Você é muito mais difícil do que criar, do que copiar. Mas eu trouxe aqui uns recadinhos aqui, ó. Vantagem de você ser um cópia, um modelo cópia. Alguém planeja e você só executa. Gente, tem um novo modelo de iPhone, né? Você vai e só executa. Se não funcionar esse modelo, não fui eu, né? Não fui eu que criei. Você vive, então, num modelo de fantasia. Vamos para o bar hoje à noite beber? Vamos. Ah, amanhã vamos para uma praia? Então, você não tem responsabilidade de nada no mundo, porque ele não é um mundo real. Você vive num mundo onde alguém alimenta a tua necessidade. E aí você constrói esse padrão, e o que você não sabe, que esse padrão vai ser levado para o resto da tua vida. Por exemplo, você pode construir a saúde ou a doença. E se você fizer uma opção pelo sofrimento e pela doença, você vai causar, por exemplo, a tua tristeza, né? Vai causar um probleminha no fígado, a sua raiva vai te levar para um problema de coração. E aí, dentro desse mundo de Android, você começa a ficar frustrado, com medo, se sentir injustiçado, sofrência, né? E tudo isso que o outro criou, né? Mas que você vive, começa a te trazer, obviamente, efeitos colaterais no emocional e no corpo físico. Mas você não sabe aonde tudo isso pode levar, né? E o mundo da fantasia, então, ele te diz a roupa que você tem que vestir, o corpo que você tem que ter, né? Quanto que você tem que ganhar. Ele vai te trazendo tudo aquilo que você consegue ver. Mas o que você não consegue ver, por exemplo, é que você vai alimentando uma imaginação, né? Lembra que você tem o poder de criar, de imaginar? Aqui você perdeu, porque você não usa mais a sua mente a seu favor. Você usa a mente dos outros, né? O Caibalion fala que nós somos como se fossem ovelhas num pasto, é a sociedade que dita para onde a gente tem que ir e o que tem que comprar. Bom, então você cria dentro do teu cérebro o teu pensamento, que vai virar a sua emoção e que vai virar a sua doença. Você é responsável até mesmo pelo motivo da sua morte. Não percebe, porque você não entende que doença e saúde são grandezas da mesma natureza. E você fez a opção pelo que era mais fácil, e hoje todos aqueles sentimentos vão virando uma patologia. Bom, então chegou a hora, né, da gente começar a entender que eu projeto quem eu sou. Tudo que eu falo é somente o que tem no cérebro. Tudo que eu falo sou eu. É assim que a psicanálise, que os psiquiatras entendem. Eles conversam 5 minutos com você, e tudo que você reclama é você, não é o outro. Não é o marido, não é a esposa, não é o chefe, não é o padeiro. Sempre sou eu que vejo tudo de uma forma distorcida. Eu sou a minha projeção. Então, eu me projeto como vítima, como sofrência, como tudo acontece comigo, e não tenho a percepção de que eu sou um modelo criado pela sociedade. Bom, então eu queria falar para você o seguinte: como é que a gente entra na fase, então, de criação para ser dono da saúde, da sabedoria, da abundância, da felicidade, da prosperidade, né? Porque
tudo vive dentro de uma polaridade. A gente entende que todas essas grandezas têm os dois polos. Quem tem o medo e tem a coragem. Se eu não tenho coragem, eu tenho medo. A gente não consegue entender como trafegar, então, no meio do conceito da polaridade. Tem a felicidade e tem a tristeza. Se eu não sou feliz, eu sou triste. Tem uma pessoa que é abundante e tem a miserável. Então, como eu não estou num polo, eu estou no outro. É assim que a sociedade nos ensina em todas as grandezas. Então, eu vou trazer o que os grandes pensadores, né, colocavam a esse respeito. Esse aqui é um cidadão que ficou famoso há pouco tempo, né, Giordano Bruno, porque uma pessoa, não sei, do Natal, né, do Nordeste do Brasil, começou a escrever cartas na casa dele e, de repente, sumiu. Mas o Giordano Bruno, inclusive, ele foi excomungado, ele foi preso da Igreja Católica, porque ele falava que existia vida além do nosso planeta, né? E a Igreja Católica acabou excomungando ele. Mas ele falava sobre a criação do campo mental em 1500 já, né? Ele tem uma frase dele aqui que é muito famosa sobre a imaginação. Ele falava que só pode se chegar a Deus através da mente. E ele foi expulso da igreja, mas já era um grande pensador, né? Hoje a igreja coloca o que você tem que fazer. Não, ele falava não, que eu consigo me comunicar com Deus somente através da mente. Outros pensadores também tinham esse mesmo conceito aí, né? Platão falava assim, olha, ainda que não existisse um homem sequer na humanidade, existiria o plano das ideias, que é o plano mental. Então, o plano mental ele não depende de homem. O plano mental ele existe, né? Nós vamos ter uma energia mental para se comunicar com o plano mental. Vivemos em três planos: no físico, no mental e no espiritual. O plano mental não foi criado pelo homem. Ele sempre existiu. São as conexões, as comunicações entre mente. E Platão falava, mesmo que não existisse nenhum homem, o plano mental existe, né? O Walt Disney, o que eu posso criar, eu posso realizar. O Steve Jobs, né? Gerar novas ideias é sempre algo humano e está cada vez mais difícil, que é a criação, porque hoje nós somos só cópia, né? Poucos criam. E eu trouxe aqui a Marilyn Monroe, que falava assim, as pessoas acham que me amam, né? Mas é porque elas não me conhecem. Elas não sabem nada de mim. O que elas veem é só a minha imagem, que é um modelo de cópia, né? Tem uma biografia da Marilyn Monroe que ela era muito depressiva, né? Ela tinha muitos problemas, né? Sociais, de relacionamentos, mas a imagem que vendia dela é que ela era uma atriz, era uma cantora, era bonita. Então a gente acaba entrando no mundo da imaginação dos outros, né? É assim que é vendido, então. Então, dentro do processo de criação, né, você já ouviu falar aqui que você tem que imaginar. O primeiro passo é imaginar, é sonhar, é desenhar, né, aquilo que você quer. E depois você precisa colocar isso em execução, né? Não adianta só eu querer cruzar os braços e dormir, né? Não vai cair do céu. Construir uma identidade daquilo que você quer é algo assim fundamental se você quer mudar o teu padrão mental, né? E quando eu falo mudar o padrão mental, eu falo sair da pobreza, né? E ir, por exemplo, para a prosperidade. Eu falo sair da doença e ir para a saúde. Sair da insegurança, da injustiça, do medo e para um padrão de coragem. Eu falo sair de um padrão de tristeza e para um padrão de felicidade. Esse é o conceito da transmutação mental. É você conseguir enviar informações para o seu cérebro para que ele entenda que você necessariamente não precisa acreditar ou viver na polaridade. Você pode escolher como o teu cérebro, o que o teu cérebro vai acreditar para você vibrar nessa frequência. Então, se você tem o poder da imaginação, para pôr em prática, tem que ser de imediato, né? Eu quero mudar de casa, vou procurar de casa hoje. Não pode ficar deixando para o outro fazer para a semana que vem, né? Você tem que construir seu mural, construir a sua lista de atividade, né? Planejar, né? Começa a colocar aquilo que você quer.
A última pesquisa do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, ele fala que 97% da população do mundo anda desdobrada. E o termo desdobrado é que ela não está presente, né? Você conversa com uma pessoa e fala assim, o que eu falei? Ele não sabe. A gente só está no celular, ou está vendo as paisagens, né? Está recebendo informação mental de quem conhece todo esse processo. É a mídia eletrônica, é um outdoor, né? É uma propaganda, e todo mundo vai colocando um lixo eletrônico para você perder realmente a capacidade de criar aquilo que você quer e viver na insegurança, na sofrência, no medo, né? Então, essa pesquisa que eles fizeram, eles falam assim, se você não escolhe para onde você quer ir de forma racional, alguém vai escolher para onde você quer ir, porque essa informação vai chegar no teu irracional. Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então você começa, você não tem o poder da criação. Você tem a preguiça da imaginação. Aí você começa a ver outdoor, propaganda, mídia, aquilo convence você, então você perdeu o poder que teria de ir para onde você quer. Por exemplo, o campo da saúde, o campo da prosperidade. A partir daí, então, se você não define de uma forma consciente o que você quer, o inconsciente vai chegar no teu campo mental e vai virar a tua crença. Então, até agora a gente viu, né, que a mente ela pode conversar com o cérebro e você tem a propriedade, tem o poder da imaginação. Você pode ser um modelo de cópia, você pode viver como um modelo de projeção, né? Você projeta no mundo externo aquilo que você é, ou fazer a opção de criar aquilo que você quer. Para criar aquilo que você quer, infelizmente nunca te ensinaram, você nunca aprendeu a como entrar no teu campo mental para enviar informações para o cérebro e ressignificar a tua crença. Então, eu queria falar para você que você precisa ter um modelo definido do que você quer. Objetivos claros, o que eu quero em 6 meses, em 12 meses, né? Espiritualmente, né? O que eu quero me desenvolver? Em relacionamentos, no meu profissional, você tem que ter objetivo claro. Se você não tiver objetivo claro, aonde você quer chegar a curto, médio e longo prazo, o que acontece? Vão escolher por vocês. A sociedade, os seus chefes, a sua família vai escolher para onde você vai, quanto você vai gastar, e você passa mais uma vez a ser comandado pela mente dos outros, né? Bom, então esse processo dentro do capítulo, é, é, o princípio do mentalismo, transmutação mental, ele tem como foco o poder de criação da mente e criar uma nova realidade, né? Essa realidade, então, ela pode ser criada através do seu cognitivo, através do seu racional. Você tem que pensar, imaginar e criar. E a partir daí você começa a ressignificar. O termo correto é co-criar, que é criar de novo, né? Na sua mente já tem o seu mundo, já tem a sua realidade criada. Co-criar é criar de novo. Então você tem o poder de ressignificar, que é a cocriação da realidade. Passa por uma reprogramação, né? A gente conhece um pouquinho da neurolinguística, que explica isso muito bem. Bom, por último, a técnica que se faz de reprogramação, ela é baseada em 5 passos, de acordo aqui com os meus estudos, com os meus ensinamentos. Primeiro, você tem que entender o que te limita, né? Por exemplo, eu sempre acreditei que eu não posso entrar na água com a barriga cheia, né? Não posso almoçar e entrar no mar, entrar numa piscina. Eu não posso chupar uma manga e tomar leite, né? Minha mãe me ensinou tudo isso daí. São crenças que a gente foi. O que me limita, né? Será que eu sei aonde está o limite? Qual é a crença que me limita? Você tem que pensar um pouquinho por que você não consegue alcançar o padrão que você quer. E se você quiser mudar, você precisa de algumas referências. Você não pode simplesmente querer trocar de tênis para sapato sem saber o porquê você quer o sapato, senão, mais uma vez, você vai estar sendo cópia.
O terceiro passo, então, depois que o racional diz, eu quero mudar isso, porque eu quero aquilo, você tem que ter comandos neurais para que a tua mente, né, seja reprogramada. Depois você tem que saber pedir, porque você vai fazer uma reprogramação e vai receber tudo que você pedir. Mas se você não souber pedir, é bem possível que venha uma coisa que você não quer, né? Aí tem um caso aqui bem recente, de uma pessoa que queria atrair um relacionamento, e a única coisa que ela exigia é que a pessoa gostasse dela e ela gostasse do outro. Então ela começou a fazer uma reprogramação em cima de amor, né? E ela conheceu uma pessoa que tinha um padrão inferior ao dela, né? Foi o relato. E aí separaram, depois namorou um outro e chegou à conclusão que tinha um padrão inferior a ela. E aí no terceiro ela perguntou, eu falei, como é que você está pedindo? Né? Eu só estou pedindo uma pessoa que goste de mim. Então, mas todas as pessoas gostam de você. Ah, sim, mas ele não gosta de fazer o que eu faço, não me acompanha nos meus. Mas você pediu isso? Não. Só está vindo a pessoa que você pediu, que gosta de você. Então, saber pedir é uma coisa tão importante quanto a reprogramação, porque o saber pedir, ele vai muito além do que aquilo que você vê só, né? E por último, então, o quinto passo aqui é você começar a ressignificar todas essas crenças através de um padrão, né? Essa é a metodologia. O campo mental, então, você já sabe o que tem de crença negativa, né? Mágoa, tristeza, ciúme, ódio, raiva, né? Você sabe um lado da polaridade, mas você não sabe como chegar no outro, que é o que eu sempre falo aqui: abundância, prosperidade, saúde e etc. Você mesmo bloqueia porque você não sabe como chegar no outro extremo da polaridade. Então, no mundo físico, você vê tudo isso como uma gangorra que está dentro da sua polaridade. Eu sei que tem felicidade e tristeza, eu sei que tem sofrimento e alegria, eu sei que tem saúde e doença, né? O teu cognitivo tem isso que você aprendeu. Só que no campo mental não tem essa divisão de felicidade e tristeza, de medo e coragem. O campo mental, por exemplo, ele vai criar através de um equilíbrio de energia, né? O campo mental, ele age de acordo com vibração, polaridade e ritmo, que é as ondas que você envia, enquanto que o físico, ele vê a polaridade em tudo. Então, são técnicas totalmente diferentes da crença que eu aprendi cognitivamente na escola, com meu pai, e quando a gente fala de frequência de ondas e informações, né? A mente trabalha com frequência, né? O que eu vejo na minha vida é sofrência, né? É tristeza, é insegurança. Isso não tem nada a ver com a mente. A mente, você vai mandar sinais para ela, comandos para ela, né? Então, de uma forma prática, o processo de transmutação mental, ele visa a mente enviar comandos para o cérebro, né? E daí você pode mudar atitude, conduta, comportamento. E no segundo passo, você tem que entender o que você quer transmutar, ou o que te bloqueia, ou qual é a tua sombra, né? Relacionamento, é tempo, é dinheiro, é prosperidade, você tem que entender o que você quer mudar. E a partir daí, você começa a ir quebrando alguns padrões através de frases, de murais, de afirmações, né? São frases curtas, afirmativas, de comandos que você vai dando em vários momentos do dia. Rapidamente explicando aqui, um dos exercícios das escolas herméticas que Pitágoras fazia, né? Pitágoras, na sua escola de Crotona, no sul da Itália, ele tinha os versos de ouro. Se nunca ouviram falar nos versos de ouro, vai lá, recomendo que conheçam os 52 versos de ouro de Pitágoras, porque os três primeiros, eles passam a ser o que está descrito, por exemplo, no Pai Nosso, né? Amar a teu pai acima de tudo, amar a teu irmão também, né? Pitágoras, 600 anos antes de Jesus Cristo, escreveu o que Jesus Cristo depois
colocou na vida prática. Mas o verso 40 e 41 de Pitágoras, ele falava assim, na escola de Pitágoras, o aluno ficava 1 ano sem falar. Primeiro ele só ouvia e praticava os 52 versos de ouro. Mas um exercício que a gente traz ao se deitar, antes de se acometer ao sono, lembra o que você deixou de fazer hoje sobre o teu processo de evolução ou sobre os seus objetivos. Ele falava assim, se você faz uma revisão e entende que hoje você não deu um passo à sua felicidade, um passo ao seu objetivo, um passo à sua evolução, no dia seguinte você tem que dar. Porque se você perde um dia, uma semana, um mês, você não recupera mais. Então ele falava, antes, ao se deitar, antes de se acometer ao sono, faça uma revisão daquilo que você deixou de fazer hoje e veja quantos passos você não deu na sua felicidade. E ele ensinava, então, a dar um comando nesse momento, antes de dormir, que o cérebro está em baixa frequência, para a mente atuar. E ele ensinava os comandos, a gente traz isso aí também, que você dá nesse momento de sonolência e durante a noite a mente reprogramava o cérebro. Quando você chegava no dia seguinte, você lembrava totalmente do que você teria que fazer e aí o teu corpo, mentalmente, o teu cérebro tinha força para você dar os passos, a tua felicidade, a tua prosperidade, a tua sabedoria, quando você reprogramava o teu cérebro à noite através da mente. Então, as escolas traziam esses tipos de exercícios que a gente foi perdendo hoje, né? Bom, estou chegando aqui no final dessa apresentação e queria falar para vocês que você pode estudar, e eu recomendo bastante o livro Caibalion, embora seja difícil de estudar sozinho, mas começa a entender como é que haviam muitos sábios antigamente, muitos gênios, muitas pessoas que tinham conquistas superiores àquilo que os outros não tinham. Eram pessoas que sabiam se reprogramar de uma forma cognitiva. Vai lá e lê o livro Caibalion, busca informações sobre esses temas ou frequenta uma escola de sabedoria, para que você consiga dar esse salto quântico, né? Por último, eu deixo aqui para você, se você quiser ter conhecimento, somente o conhecimento, como eu estou trazendo aqui hoje, eu tenho mais de, não sei, 40, 50 aulas abertas no YouTube, falando sobre o livro Caibalion. E tenho mais, acho que, de 60 aulas falando sobre ressignificação de crença e o poder de criação também no YouTube. Você entra lá no YouTube do Espaço IEM, eu pede aqui para a gente, e vai assistindo um pouquinho, por que meus relacionamentos não dão certo, por que trabalho e não sou reconhecido, por que tenho tantos problemas com a minha família. Você vai em todos esses temas aí, e aí eu explico de uma forma hermética por que isso acontece. Agora, se você quiser buscar sabedoria, se você quiser buscar conhecimento, você vai e estuda. Se você quiser buscar sabedoria, eu também ensino essas técnicas de ressignificação de crenças em 1 dia e meio. Passo todos os comandos e vou ter uma turma aqui semana que vem, para quem estiver interessado, aqui nesse lugar que nós estamos aqui ao vivo, dia 20 e 21, 20 é sábado, o dia inteiro, das 9 às... Hã? Conhecido como depois da manhã. Fiz aqui um bate-papo rápido para dar tempo da gente conversar, tá bom? Eu sei que eu falei muito rápido, mas essa aula está sendo gravada, depois você assiste de novo e assiste de novo, porque são muito download que pode cair nesse tempo aí. O objetivo, então, é você criar uma nova realidade, né? Entrar dentro do processo de transmutação mental. Isso é possível. Nós já demos mais de 10 turmas, nós ensinamos os alunos como se reprogramarem, e também você pode estudar de uma forma ou de outra como é que isso acontece. Tá bom? Eu vou fechar aqui a apresentação para a gente conversar um pouquinho. Estou liberado para responder qualquer pergunta. Vocês podem fazer no chat,
pode fazer abrindo o microfone aí no online, pode fazer aqui no presencial também. Tudo que tiver dentro de conhecimento hermético, dentro da minha capacidade, eu responderei com o maior prazer. Oi, então vamos lá. Posso fazer a pergunta, Roberto? Peraí, eu vou tirar aqui do microfone para o pessoal aqui presente. Pode falar? O primeiro passo, porque às vezes são tantas questões que a gente olha para a nossa vida, né? Família, trabalho, relacionamento, às vezes relacionamento com os pais, autoconhecimento, porque a gente se conhece, às vezes a gente acha que se conhece, a gente mais acredita no que o outro vê da gente do que o que a gente de fato é. Por onde que a gente começa, assim? Qual que é o fiozinho que a gente puxa primeiro? Vou perguntar, se o pessoal online está me ouvindo? Eu tô Vai no ouvindo. positivo aí. Tá bom. Ó, a pergunta é assim, por onde eu começo, né? Tem tantos caminhos, né? Relacionamentos, financeiro, prosperidade. Por onde eu começo? Ó, eu acredito que nós viemos para essa vida, eu acredito em mais de 85% para nos relacionarmos, porque os maiores problemas eles estão na linha de relacionamentos. A prosperidade ela é um estado de merecimento. Qualquer um pode alcançar a prosperidade. Eu só não alcanço a prosperidade porque eu não entendo lá no início da minha vida que se eu plantar limão, eu vou colher limão. Né? Se eu andar de sapato 19 horas por dia, eu vou ganhar uma unha encravada. Se eu, sei lá, machucar meu joelho 3 vezes ao dia, no final da minha vida eu não vou ter joelho. Eu não entendo isso. Então, prosperidade é um estado de merecimento. Você vai receber exatamente o que você planta. Então, eu não vejo que prosperidade, abundância, sabedoria está na frente do que relacionamento. Relacionamento, nós viemos, então, relacionar com situações, com problemas, com ambiente, né? E relacionamentos, eu só não falo, não é relacionamento só afetivo, não, não amoroso. Nos relacionarmos com a ecologia, com o ambiente. Então, eu acho que o maior desafio é relacionamento. E dentro deles, é claro, eu acho que é relacionamento com pessoas. Quando eu entender que não é o outro, sou eu diria que uma parte grande dos problemas de relacionamento está resolvida. Por quê? Porque eu sempre me coloco, é assim que eu aprendi, na posição de vítima. Né? Eu vou poder falar umas coisas que essas filhas não estão aí, né? Mas é assim. Fiquei chateada porque deixou a toalha em cima da cama. Não gostei de ter deixado o tênis no meio da sala. E aí eu coloco, meu marido me deixa nervoso, meu chefe me deixa doente, minhas filhas me deixam com raiva, o meu cachorro me deixa... Então você começa a colocar na filha, no cachorro, no padre, no açougueiro, no marido, no vizinho, todos os seus problemas. E aí a primeira frase de transformação é assim, ó, sou eu quem fico irritado com o que minha filha faz. Não é a minha filha que me deixa irritado. Sou eu quem fico irritado com o meu marido que não me dá atenção. Sou eu quem fico chateada com o meu chefe. Não é o meu chefe que me deixa chateado. Ele não tem poder sobre mim. Então, quando a gente assume que eu sou o responsável por ficar irrequieto, irritado, sem sono, chateado, nervoso, eu vou assumindo que sou eu. Esse é o primeiro ponto de relacionamento. É se colocar como eu que atraio essa situação, sou eu quem, nunca o outro.
Se fosse fácil, você estava aqui, né? Mas não é nada. Quem mais? O que chamou mais atenção é o que você não sabia? O que você acha difícil? O que você se identificou? Deixa eu perguntar uma Acho que a Márcia coisa. queria falar. Quer falar, Márcia? Isso, quero. Tá me ouvindo? Oi, A Márcia está falando. tá me ouvindo? Você quer falar, Márcia? Nós não estamos lhe ouvindo. Tá. Mas eu tô falando. Não, Ó, não estamos te ouvindo. Deixa eu pôr aqui então no meu. tá ruim a Não ligação. Tá? interferir, assim, puxar o seu. Espera aí. Oi, Marta, agora Oi, sim, pode falar que a gente te ouve. Agora sim. tá me ouvindo? Oi. Pode falar. Agora sim, estamos te ouvindo. Então vamos lá. No caso do relacionamento, ele comentou aqui, né, que Pitágoras ele comentou que nós temos que fazer uma revisão toda noite, que é onde o cérebro está em baixa, para que a gente vibre de uma forma que o cérebro mude no outro dia e tenta corrigir a vibração. Ok. Vamos entrar na parte, então, de relacionamento, como a constelação, por exemplo. Constelar diz que você repete o que a sua mãe repete, porque você concorda, né? Inconsciente, alguma coisa, com os padrões que seus pais passaram. Então, às vezes eu tenho um relacionamento bom, mas eu não aceito, porque inconscientemente eu quero concordar que a minha mãe não teve um bom relacionamento. Deu para entender? Então, eu tenho que mudar a frequência para que a constelação, né, como se fosse na constelação, eu mudaria a frequência e mudaria a forma de pensar no meu relacionamento. É isso? São Não. coisas diferentes. Então, meu microfone está mudo. Vamos inverter. Não dá para ouvir. Aí, agora sim. A constelação vai trazer para o consciente o que estava no inconsciente. O que o princípio do mentalismo faz é reprogramação mental, são técnicas diferentes. Se você tem uma crença que te limita, a gente consegue reprogramar. Não tem nada a ver com a constelação. Você traz uma... eu vou usar alguns termos, né? Você honra, ou por amor e generosidade, você traz no inconsciente as dores da tua geração, ou repete padrões da tua geração. Isso é constelação. Está no inconsciente as dores da família. A técnica da transmutação mental é para ressignificar crenças. São coisas diferentes. Mas você pode ressignificar uma crença se ela tiver no teu racional. A constelação vai trazer do inconsciente para o consciente. Se ela tiver no consciente, se você souber que está repetindo um Não, não, padrão, tô querendo sair aqui, não tô conseguindo, não. Entendeu, Marcelo? Tá. Pessoal online, se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos encerrar aqui. E deixo aí um convite para os que quiserem se aprofundar um pouquinho mais no tema. Esse final de semana eu vou dar um curso de 1 dia e meio. Nos vemos no curso, então. Grande abraço. O Guilherme vai estar no curso.
Então, até sábado, Guilherme. A Kelly também está falando que vem. Até sábado, gente. Obrigado aí pelo conteúdo, foi incrível. Grande abraço. Até sábado. Tudo bem? Vou fechar então a gravação. Um abraço para vocês. Não deixem de assistir essa aula de novo, hein? Abraço, um beijo para vocês. Bora, Elcio, fazer o curso. Ah, eu também quero. Me chama depois. Tá. Eu faço esse curso uma vez por ano só, hein? Somente em janeiro. Um abraço, pessoal. Até logo, um abraço. Quase meio uma data,